conosco nesta oportunidade. Muito bem, diz assim, Salmo 73, versos 24 a 28. Guia-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviaram de ti. Verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Vamos ler juntos o 28? No 3. 1, 2, 3. Mas para mim, bom... Digam comigo, Vanir, Kiravat, Elohim, Litov. Para mim é bom quando eu estou bem juntinho de ti, quando eu estou pertinho de ti. Queridos, eu vou falar sobre isso, é a temática aqui do Aviva, mais perto de ti. Então eu vou falar sobre o que acontece com um coração que se aproxima de Deus, ok? Digam comigo, um coração que se aproxima de Deus. Mais uma vez, bem forte. Muito bem. Sempre quando eu venho aqui aos Estados Unidos, eu pergunto a Deus qual a razão dele me trazer, qual o propósito dele me trazer para falar a palavra dele, porque a maneira que eu prego e a forma... Os irmãos que conhecem, que nos acompanham, sabem disso. Mas prestem bem atenção. Eu quero começar falando aqui. Se faz muita canção sobre um coração que se aproxima de Deus, um coração que se rende ao Senhor. Mas quando nós analisamos a própria Bíblia, a palavra de Deus, todo o coração que se aproxima de Deus, ele se rasga em quebrantamento e em confissão de pecado. Não há grandeza, não há ostentação, não há qualquer resquício de autoritarismo ou de vanglória quando o coração se quebranta diante de Deus. Nós tivemos vários avivamentos no mundo, alguns avivamentos que trouxeram frutos, outros que não trouxeram bons frutos. Aqui mesmo o avivamento da Rua Azusa trouxe bons frutos, mas também trouxe muitas divisões. Porém, o que eu quero dizer nesta oportunidade, todo coração que se aproxima de Deus, sempre que ele faz com humildade, quebrantamento, humilhação e confissão de pecado. Qualquer aproximação de Deus sem quebrantamento, sem confissão de pecado, é pura religiosidade, farisaísmo e hipocrisia. É necessário que todos aqueles que se aproximem de Deus têm que ter um coração quebrantado. Quando você lê o capítulo 2, verso 17 de Joel, a Bíblia diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Arrependei-vos, confessai os vossos pecados e achegai-vos a Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, grande em benignidade, tardio em irar-se, e Ele se arrepende do mal. Ou seja, prestem atenção, que Joel estava dizendo que se o povo quisesse o Espírito Santo, no verso 18, eles deveriam se aproximar diante de Deus, rasgando o coração e não apenas as vestes. Há muitos que rasgam apenas as suas emoções, mas não rasgam o coração. Há muitos que rasgam as suas aparências. Tem muitos que até fazem shows na igreja. Como é o show? Gritam, correm, pulam, choram, mas o coração não é rasgado. Mais que isso, o Senhor quer um coração quebrantado que faça confissão e se humilhe diante dele para dizer: eu quero a tua benignidade, a tua misericórdia e a tua graça. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Vocês se lembram que lá em Mateus capítulo 15,
verso 9, o Senhor Jesus Cristo disse: esse povo se aproxima de mim e me honra. Mas como era que eles honravam a Deus? Vamos lá, pregue comigo. Como é que eles honravam a Deus? Só com os lábios. Há muitas igrejas louvando a Deus com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. Quando o coração está distante de Deus, nós temos aparatos, nós temos louvores, nós temos bandas, nós temos teologia, nós temos orquestra, mas pouco quebrantamento. Vocês já observaram que há pouco quebrantamento de verdade no nosso meio? Por quê? Porque todo coração que se aproxima de Deus e que é cheio de Deus e se aproxima com sinceridade, ele se quebranta. Ele se rende diante da presença do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês esta noite: se há uma coisa que Deus nunca despreza, é um coração quebrantado. Salmo 51, verso 17: um coração contrito e quebrantado, o Senhor Deus não despreza. Você pode vir aqui com o melhor ouro, com a melhor prata. No Salmo 50, Deus disse: se eu precisasse de ouro, eu tenho ouro. Se eu precisasse de animais, por quê? Meu é a terra, minha é a prata, é o ouro. Está lá em Ageu 2:8-9. E Deus diz: eu tenho todos os animais nas minhas mãos. Mas o que mais agrada a Deus? É um ser humano que se aproxima diante dele com o coração quebrantado, confessando os seus pecados. Quem quer o aviva de Deus? Então, glória a Deus. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: você quer o aviva? Diga aí: comece purificando os teus lábios. Mas os lábios, para serem purificados, precisam de brasas vivas esta noite. E deixa eu dizer uma coisa: Isaías capítulo 6, aí ele quis louvar ao Senhor, mas ele não podia louvar a Deus porque não estava purificado. O anjo veio com a brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías. Então ele pôde cantar e glorificar ao nome do Deus Todo-Poderoso. Mas se você veio aqui esta noite e o coração não está quebrantado, eu tenho um recadinho da Bíblia para você esta noite. Quando você lê Ezequiel capítulo 11, versículo 19, está escrito da seguinte maneira: e eu, Senhor Deus, eu vou mudar o vosso coração. Eu vou colocar um espírito novo dentro de vocês. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o quê? Um coração de carne. Um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas, meus irmãos, prestem bem atenção. Eu achei muito importante essa temática que vocês me passaram. E eu vou pautar sobre esse verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus nele a minha confiança no Senhor Deus. Queridos, nós vamos começar falando esta noite sobre um coração que se aproxima de Deus. Mas antes que eu faça isso, eu quero fazer uma análise do contexto deste salmo. Vejam vocês como é que está aí no verso 1 do Salmo 73. Verso 1, como é que diz? Leiam no 3, bem forte todos, vamos lá. Verso 1. Vamos lá, vamos ler, para entender o mistério. 73, primeiro, como é que diz? Verdadeiramente. Perceba que o salmista, ele vai começar falando de modo negativo, mas antes que ele comece de modo negativo, ele começa com um modo positivo. Mas veja bem que ele já começa com um tom meio pesado, dizendo: verdadeiramente Deus ele não tem dúvida da bondade de Deus. Ele não tem dúvida da perfeição de Deus. Por isso que eu falei do litov. A palavra tov, hebraico, é suave, é bom, é agradável. Quando você lê o Salmo 133, primeiro está escrito: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É rinematov humanave. Ouça bem, quando ele diz assim, bom, olha, ele está dizendo, verdadeiramente bom é Deus. Ele não tem dúvida de que Deus seja bom, de que Deus seja agradável. E tem um hino aí que vocês cantam: a bondade do Senhor me seguirá. Mas quem e para quem é a bondade de Deus? Veja que o salmista não tem dúvida. Ele está dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Agora, para quem que Deus é bom? Vamos, para quem que Deus é bom? Então o crente falso, me desculpe, Deus não é bom para você.
Ele pode ter uma bondade natural, como está em Mateus capítulo 5, 48. Mas preste bem atenção, Deus não é bom para quem não presta. Ele pode usar da bondade dele natural, mas a Bíblia diz no Salmo 1, verso 6, o Senhor conhece o caminho e o caminho do ímpio perecerá. Preste bem atenção que essa temática de vocês ela é muito importante, e eu poderia chegar aqui esta noite dizendo logo para vocês, cheguem a Deus, receba poder, receba misericórdia, mas olha como é que o salmista começa. Ele começa dizendo, eu não tenho dúvida que Deus é bom. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Ou seja, Deus é bom, diga isso bem forte, Deus é bom. Mas olha o que ele diz assim, para com os que são limpo de quê? Do coração. Isso aqui é o que está lá em Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos. Quem é que vai ver a Deus? Então tu pode subir monte, descer monte, tu pode ir para a igreja, tu pode mudar de igreja, tu pode ir para onde quiseres. Mas se você não for limpo de coração, jamais Deus vai estar perto de você. Deu para entender o mistério? Você pode frequentar a igreja, pode ser da Assembleia, pode ser presbiteriano, pode ser batista, pode ser metodista, mas se o coração não for bom, transformado pelo Senhor, Ele não está nem aí para ti. 2 Crônicas 28:9, Davi disse para Salomão, conheça o Deus de teu pai, serve-o com um coração íntegro e voluntário. Se tu buscares, será achado de ti. Se tu deixares, Ele te rejeitará para sempre. Então a minha pergunta esta noite é, como é que está o teu coração? Quando você louva, você está louvando com o coração ou de boca? Quando você prega, está pregando por teoria ou porque conhece a bondade de Deus? O Senhor é bom, diga isso comigo, o Senhor é bom. Vamos lá bem forte, o Senhor é bom. Quem tem dúvida aqui de que o Senhor é bom? Ele é bom, Ele é Pai, Ele é maravilhoso. Mas tem uma coisa, olha o que o salmista diz, mas Ele é bom para com os limpos de coração. E aí o salmista, aí Jesus Cristo diz, e quem é que vai ver a Deus? Mateus 5,8, bem-aventurado, o quê? Os limpos. Se a tua mão tem trapaça, tem engano, tem embuste, tem mentira, você não está lá. Agora a Bíblia diz no Salmo 15, quem entrará no teu santuário? Quem estará na tua presença? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Deus? Então o salmista aqui, ele começa com esta questão. Escute bem, olhe bem para mim. Não vire para outro lado, porque isso é muito importante que eu vou dizer aqui esta noite. Dê só um pouquinho de retorno, filho, que eu prego todo dia, minha garganta esses dias está meio ruim. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Este salmo quem escreveu não foi Davi, foi Asaf. Mas é uma parte da seção bíblica, chamada terceiro livro dos Salmos, que tem Amã, Etã, os filhos de Corá, e também tem um salmo de Davi. Mas o maior grupo aqui é o salmo de Asaf. E se vocês observarem, este salmo, ele é um grupo de salmos que trazem algumas temáticas. Por exemplo, questões penitenciais, traz questão de emoção, traz questão de conflitos. E é um grupo de salmos, um dos mais extensos do livro de Salmos, é esse grupo. E ele traz uma lição muito importante. Nós temos aqui um homem chamado Asaf, que tinha Deus, que acreditava em Deus. Mas que ele estava perto de Deus, mas estava ao mesmo tempo ausente de Deus. Tem pessoas que estão na igreja, mas Deus não está dentro do seu coração. Vocês sabiam disso? Por que tem muitas pessoas que estão na igreja e se suicidam? Por que nós temos irmãs líderes do ciclo de oração que estão no maior nível de depressão? Qual é a causa disso? E vocês sabiam que este salmo, ele é um salmo de conflitos existenciais? Olha essa temática, mais perto de ti. E por que ele está usando essa expressão, mais perto de ti? Está aí no verso 28, mas para mim, bom é ficar bem pertinho, bem juntinho de Deus. Note que o salmista, ele começa com o verso 1, e do verso final, ele tem o seu desfecho dentro dessa perspectiva.
positiva. Mas quando você lê o salmo completo, ele é um salmo de crise. Ele é um salmo de conflitos existenciais. Por que de conflitos existenciais? Porque aqui você tem um homem que, quando você olha para o verso 2, leia aí o verso 2, vocês, bem forte. Participe aí comigo. Já está aí na tela, olha lá na tela, vamos lá. Muito bem. Vamos só destacar a primeira expressão. Qual é a primeira expressão? Pronto, bata assim no peito e diga, quanto a mim. Vamos lá, bem forte, quanto a mim. Se vocês observarem, Asaf era um homem de Deus. Mas ele diz aqui, os pés dele, olha aí, está no verso que se segue. Ele diz assim, quase eu me desvio, quase eu saio da igreja, quase eu perco a fé. Qual era o problema de Asaf? O problema de muitos crentes hoje está no verso 3. Porque eu tinha inveja dos pecadores. Olhem para cá para vocês entenderem o mistério. Asaf, ele está dizendo que quase se desvia porque ele focou nele. Quanto a mim. Quando Asaf olha para os soberbos, ele diz assim, mas como é que pode? Como é que pode? Aquele camarada é blasfemo, é ateu, é adúltero, é sem vergonha, e ele é rico. Como é que pode aquela irmã dar uma de crente, a mais fofoqueira, ela tem tudo na casa dela e eu sou fiel, e eu vivo na pobreza e na miséria? Esse é o conflito de Asaf. Asaf tem um conflito sério. Por quê? Porque ele está dizendo, como é que eu sou puro, eu sou fiel, eu sou sincero, eu me congrego, eu dizimo, eu oferto, e a minha vida é na prova, na luta. E o camarada que é blasfemo, é gordo. O camarada que está adulterando, ele é próspero. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem são os homens mais ricos do mundo? São os pastores? Se você for pensar, está perdido. Tem alguns que têm dinheiro mesmo, mas nós não. Agora preste bem atenção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui esta noite. Onde estão os homens mais ricos do mundo? Os homens soberbos. Vocês pensam que eles falam em Deus? Casas poderosas, mansões lindas, boates dentro de casa, as bebidas mais caras, eles estão se banqueteando, estão se regozijando. O que eles pensam de Deus? Deus para eles é conversa fiada. Estão nem aí para Deus, nem para a Bíblia. E aí o que acontece? Asaf olha para eles e diz assim, meu Deus, eles não falam no teu nome, são soberbos, são ateus, são adúlteros, são apóstatas, mas estão ricos. Olha, eles não têm crises. Os filhos são os mais bonitos. Meus irmãos, eu não vou falar porque eu não estou no Maranhão, mas irmãos, o irmão ali já entendeu o mistério. Ele diz, os meninos são bonitos, os bois são famosos. Camarada compra uma fazenda, 14 mil hectares. Olha, irmão, 14 mil hectares. Eu fui pregar no Acre, aí uma pessoa disse, o fulano de tal tem uma fazenda, uma das fazendas, 14 mil hectares. E o boi não é Nelore não, é zebu, é só bichão tremendo. Às vezes o crente vai criar um boi do Nelore. De repente a cascavel mata o boi dele. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhem para cá. Aí você olha, eles estão querendo saber de Deus. Vocês estão aqui nos Estados Unidos. Pergunto quem são os megas empresários
os grandes homens que estão servindo a Deus. Tem deles aí que não quer nem saber de Bíblia. Para eles, Jesus nem existe. E lá no Salmo 14 diz o louco no seu coração não há Deus. Mas eles crescem. As mulheres são as mais poderosas. Ei, irmão, as mulheres aí do mundo são poderosas. Delas que um perfume que ela usa, ela não está nem querendo saber de Deus. E quando o Asaf olhou para isso, ele disse assim: eu quase me desvio. E sabe o que está acontecendo hoje? Tem irmão que diz assim: eu tenho que ter o que aquele rico tem. Aí surge a igreja da prosperidade. E muitos crentes começam campanhas loucas e ficam doentes por dinheiro na igreja. São os megas empresários da fé. E o Asaf olhou e disse: eu quase me desvio. Se você pegar do 1 a 12, nós temos aqui um homem espiritual. Diga comigo, um homem espiritual que está em crise. Aqui de vocês que são espirituais, quem já esteve em crise alguma vez? Não, pode levantar a mão. Isso, sejam sinceros. Mas é verdade. Vocês sabem qual é o nosso problema? É porque é o seguinte: eu tenho um problema e eu não quero tratar esse problema. Deus vai resolver. Mas eu tenho que entender que as minhas crises, os meus conflitos existenciais, eu tenho que levar para quem? Para Deus. Asaf olhou e disse: mas como é que pode, Deus? Agora tem uma coisa, se vocês observarem, ele diz que não falou isso alto. Ele não falou isso alto. Por que ele não falou isso alto? Para que os irmãos dele, ou o povo dele, não ouvisse que ele estava em conflitos. Existem crises que só eu e Deus pode saber. Tem irmão que tem uma crise e vai para a igreja orar. Senhor, tu sabe, a minha esposa, ela está me traindo. Meu filho, é só contigo e ela. Senhor, lá em casa não tem nada. Até que é bom tu dizer isso para o outro ouvir, para ver se toca no coração de alguém. Mas existem orações que elas não podem ser em conjunto com ninguém na igreja. Tem oração nossa que é oração de crise. Vocês viram o profeta Eliseu? Quando a mulher leva o menino para orar, ele se tranca no quarto e se deita em cima do menino. E se fosse hoje? Um pastor deitado em cima do menino. E se entrasse um presbítero da igreja dele? Digam aí vocês o que ia dar. Pastor pedófilo. Era assim ou não era? Pronto. Mas ele sabia que era só, olha o desespero, a crise, ou a vida dele. O sinal dele deitar era, ou a vida dele ou a minha. Meu Deus. Crises. Se você pegar Gênesis 15, Abraão entrou em crise. Ele entrou tanto em crise que ele disse para Deus: quem vai ser o herdeiro da minha casa? Quem é que ele disse que ia ser? Quem se lembra? Eliezer, não é isso, pastor? Ele disse: quem vai ser o herdeiro é Eliezer. E lá no Gênesis 12, o que foi que Deus disse para ele em Gênesis 12, 2, 3? Em ti serão benditas. Vamos lá, pregue comigo. Em ti serão todas o quê? Porque tem irmão que acha que tem promessa e não tem crise. Senhor, mas tu me fizeste uma promessa, mas Deus disse que não ia ter crise. E vocês sabem qual é o nosso problema? A maioria dos crentes querem promessa, mas quando recebem a promessa, não sabem desfrutar da promessa, porque não souberam lidar com as crises. Aí Deus chamou Abraão. Eu não te fiz uma promessa? Aí Deus chamou, está lá no Gênesis 15. Olha para cá.
pegou ele, botou numa noite estrelada e disse para ele, faz o quê? Bora, conta as estrelas. Aí ele tentou contar. Um homem, a olho nu, ele conta até 3.500 estrelas, mas ele perdia a conta. Perdeu, Abraão? Perdi. Assim eu vou fazer a tua descendência. Mas aprende a lidar com a tua crise. Se você observar a Bíblia está mostrando pessoas que tiveram grandes crises. E aqui o Asaf tem uma crise horrível. Ele vê os ímpios prosperando, os maléficos prosperando. E ele diz, meu Deus, mas como é que pode? A crise foi tão séria que ele chegou a dizer, não valeu apenas as minhas mãos serem inocentes. Não valeu apenas. Está aí, irmãos. Olha aí no verso 13. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na minha inocência. Vocês sabiam que tem muitos pastores pregando o aspecto maquiavélico na igreja? Vários. Vocês sabiam que tem crentes que estão usando psicologia aplicada e pregando nos púlpitos da igreja? Vocês escutam talvez aqui, você vai vencer, não tema, olha, feche os olhos. Não é assim, abra os olhos, encare a realidade. Vocês sabem qual é o grande problema? Eu quero estar perto de Deus, mas eu não quero ficar nu, eu não quero me arrepender diante dEle. E eu só vou viver mais perto de Deus se eu chegar para Ele com a minha dor, com os meus conflitos, com a verdade, porque Ele sabe de tudo. Asaf chega e diz, Senhor, como é que pode? Ele conta tudo desses ímpios. Tudo ele conta. E tem uma coisa, irmãos, prestem minha atenção. Diga comigo isso bem forte. Se eu não resolver as minhas crises, eu vou morrer como Nietzsche. Nas universidades, Nietzsche é apreciado, principalmente pelo seu niilismo. Mas se vocês observarem, nas obras de Nietzsche, o desespero, crises, e o que ele faz? Ele ataca a religião. Um dia eu preguei em um local, e depois uma pessoa mandou uma mensagem, e disse, pastor, quando Nietzsche disse que Deus estava morto, era o Deus criado pelo Estado, era o Deus criado, aliás, pela Igreja Católica. Sim, como ele, como Sartre, existencialistas, se vocês observarem, eles diziam que essa vida não tinha resposta. Martin Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche, Simone de Beauvoir, todos, até mesmo Albert Camus, eram pessoas que não acreditavam em uma vida, de uma existência sem drama, sem conflito e sem desespero. Por isso que na obra que Soren Kierkegaard descreve, ele diz que o homem anda no mundo de desespero, que ele vai ter que dar um salto de fé. Sabe qual é o salto de fé? Tem hora que a tua razão, a tua lógica, o teu curso universitário, a tua inteligência, ela não te livra da crise que você está vivendo. Mas tem um Deus dos céus que olha para você e diz, eu vou te dar vitória. Quem acredita nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Mas eu vou te dar um conselho hoje. Na crise, diga comigo, eu não posso, nem preciso entender a crise. Eu só preciso ficar com Deus. Vocês sabem qual é o maior problema nosso? É que quando nós estamos na crise, eu quero entender. Senhor, por que eu estou passando por isso? O que tu quer perguntando? Vocês sabiam que todos os homens que perguntaram da crise, Deus nunca respondeu do jeito que eles queriam? Eu vou te dar um exemplo, capítulo 3 do livro de Abacuque, verso 2. Olha o que Abacuque faz. Senhor, por que os ímpios na injustiça, na maldade, reinam? Aí Deus disse assim, não, vou já te mostrar. Pegou um povo pior do que o povo dele, o povo de Deus,
e botou um povo pior para dominar o povo de Deus. Aí ele disse, agora piorou o negócio, não foi assim? Não é isso, pastor? Piorou o negócio. Aí quando Abacuque, ele começa a tentar entender, Deus disse, meu filho, você está vendo errado. Quando Deus mostrou o destino do mundo e de tudo daquela época, capítulo 3, verso 17, aí Abacuque entendeu os planos de Deus, e sabe o que foi que ele disse? Ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falta mantimentos no campo, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas das manadas, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Levante a sua mão para os céus. Quem pode glorificar a Deus? Vocês sabem qual é o nosso maior problema? É porque nós queremos entender as crises e não queremos ficar com Deus que domina todas as crises. Asaf entrou nesta crise, mas o problema de Asaf está ali no verso, bote aí meu filho, no verso 2, e eu quero que vocês digam isso bem forte, no 73, 2, bata assim no peito e diga, quanto a mim. Qual era o problema de Asaf? Qual era o problema de Asaf? Já falaram aqui, né? O problema de Asaf era o quê? Tem irmão que vem para a igreja, aí fica, mas como é que está o irmão, será? Cuida da tua vida, irmão. E a irmã fulano e tal, cuida da tua vida. Vocês sabem qual é o maior problema? Será que essa irmã é crente como eu sou crente? Tu já não presta. Porque já está julgando o outro, se achando mais crente do que o outro. Um dia eu saindo da igreja, aí tinha um rapaz na igreja, de uma outra igreja, que eu não vou citar o nome. Quando eu fui saindo, ele disse, pastor, ele disse, pô, não, bora debater aqui um assunto. Eu disse, meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta, você vem para a minha igreja? Ele disse, vou não, eu também não vou para a tua. Vá falar com quem ainda não é da sua igreja. Vocês sabem qual é o nosso problema? Olha o que o salmista Asaf diz, quanto a mim, eu quase me desvio. Por que ele quase se desvia? Por duas razões. Uma, ele foi olhar para ele. Por que o fulano cresce e eu não? Tem muito irmão. Não era para o irmão fulano de tal tá aí. Quem era para estar aí era quem? Teu culto já não presta. Porque teu coração não é puro. Gente, eu vou dizer uma coisa, a gente vive muito avivamento na igreja, entre aspas, sabe como? Avivamento que um pregador está fazendo concorrência um com o outro, avivamento que o cantor está fazendo concorrência com outro cantor, avivamento aonde um chega e diz, vem para a minha igreja que aqui tem mais fogo do que a tua. E quando você lê Romanos 14, Paulo diz, vocês que são fortes na fé, aprendam a cuidar dos débeis. Quando a minha crença já é superior, eu já não tenho um coração puro. Porque todo crente que tem coração limpo e impuro, ele não pensa nem em grandeza, nem em arrogância e nem fere ninguém. Todos que têm coração puro, irmãos. Eu conheço muitas irmãs que estão aqui adorando, né? Aí pronto, aí ela está adorando. Eita, eu fico pensando como é que o culto está tão alegre e a irmã ali não glorifica. Ela está na carne, gente. Ela está na carne. Porque deixa eu te dizer, olhe para cá. Eu vou fazer a pergunta agora para melhorar. Por que Asaf se perdeu na crise? Vamos lá, vocês. Isso, ele começou a ter inveja. Mas vocês vão chegar onde eu quero. Ele começou a ter inveja. Olha o que ele diz, quanto a mim. Preste bem atenção, qual foi o problema de Asaf? Teve inveja, mas por que nasceu a inveja? Estava na carne, vamos lá, mas por que mais? Ele nunca olhou para ele só olhava para quem? Tudo bem, mas vamos lá, qual o problema dele entrar nessa carne? Quem disse?
Pronto, preste bem atenção. Olha aí. Ela disse aqui, olha para cá. Parou de olhar para quem? Todo crente que vem para a igreja e olha para a roupa do irmão, da irmã, ou o dinheiro, ou o status, ou o louvor que ela faz, você vai se desviar. Porque aqui nós temos só que olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu pergunto aqui aos senhores e às senhoras, se Asaf tivesse olhado sempre para Deus, ele caía? Não! Quem olha para Deus, gente, sempre está de pé. Quem olha para Deus quer ter coração puro, porque só pode ver a Deus quem tem coração puro. Mas aí ele entra na crise, e eu pergunto à igreja, quando foi que ele foi chacoalhado, atordoado para sair dessa crise? Ah, tá aí. Eita, irmãos. É o verso 17. É o verso 17. O irmão disse, preste bem atenção. Ninguém mandou ele, ninguém empurrou ele, ninguém forçou ele. Às vezes tem irmão que chega, eu sou pentecostal, eu gosto do poder de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu não gosto quando você tenta viver a vida forçada pelo outro. Vocês entenderam? O problema, de quem era o problema aqui? Vamos lá, pregue comigo, de quem era o problema aqui? Era de Asaf. Quem era que tinha que resolver o problema? Por que ele estava se desviando? Era problema do pastor? Tem irmão que é o seguinte, pastor Zé, o senhor não foi lá em casa. Eu disse, fui não, irmão, não deu, porque eu estou desviado. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo como é as coisas? Esse é o problema nosso, é assim ou não é? Ah, o pastor não falou comigo ontem. É tanto problema, irmão, tem dia que é tanto problema, tanta luta, que a gente até esquece, é assim ou não é? A gente até esquece, aí passa pelo irmão, não fala, o irmão se desvia. Ó irmão, você é crente em Jesus ou crente no pastor? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E olhe para cá, você não vai se sustentar em igreja nenhuma se o Senhor não for o autor da tua fé. Pode ter programa bom, pode ter banda boa, pode ter louvor, mas se você deixar de olhar para Deus, vai ter inveja, vai ter mentira, vai ter falatório, mas aonde Deus está, o coração é puro. Quando eu estava meditando nisso aqui, eu me lembrei daquele hino bem antigo, talvez alguns não se lembrem, né? Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Eita, irmão, pronto. Desiludido do mundo, no peito a dor profunda. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O Asaf, ele não foi atrás de ninguém. Ele entrou no templo. Ele entrou no santuário. Existem dois mundos que você pode viver. Olha para cá. Dois mundos que você pode viver. O mundo em que você olha para o irmão, vai ter inveja, vai ter ciúme, só vai ver fracasso, só vai ver derrota, só vai ver coisa ruim. Esse é o mundo quando você deixa de olhar para... Mas existe um mundo sobrenatural. Olha para mim aqui. No mundo sobrenatural, o pastor pode não te ver no mundo físico, mas no mundo sobrenatural, Deus te vê, Deus te visita e Deus te enche da glória dele. Quem acredita nisso? Quem pode dar glória a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Brasil tem um camarada, não vou citar o nome dele, que ele fala mal de línguas estranhas, ele diz que é engano, ele diz que é mentira. Existem muitas pessoas que são pastores, que são líderes, que não vivem o sobrenatural. E existe o sobrenatural sem Deus, que é o sobrenatural demoníaco, e existe o sobrenatural com Deus. E Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, que aquele que é espiritual, ele discerne.
Pastor, isso é tão sério que quando o moço se levanta, mas Eliseu, aí a Bíblia diz que o moço olhou e viu o exército e disse: olha, Eliseu, nós estamos fritos. Olha a tranquilidade de Eliseu. Ele só disse assim: abra mundo sobrenatural. Mas para quem é um mundo sobrenatural? Para qualquer um de nós. Mas você só vai ver o sobrenatural se o teu coração estiver puro. Deus não enche coração cheio de perversidade, de mentira, de engano. Se você quer ficar pertinho dele, olhe para mim aqui, já para me encerrar. Entre no templo. Diga comigo, entre no templo. Mais forte, entre no templo. Se vocês observarem bem, queridos, quando ele entra no templo, aí a Bíblia diz que o Senhor, quando ele começou a orar, porque na carne, olhe para mim, na carne você não vê o sobrenatural. Na carne você é fofoqueiro. Na carne você não vê Deus agir. Na carne você só vê problemas. Quando você vai para Deus, ele revela o sobrenatural. Irmãos, quando ele entrou na casa de Deus, a Bíblia diz que Deus mostrou tudo para ele. Aí ele entendeu. Primeiro, todo o gozo dos homens perversos. Olhem para cá agora, preste bem atenção. Todo o gozo de um homem perverso, ateu, que não se arrepende, o fim dele é triste. Note que Asaf diz: agora eu entendi, Senhor. Eles vivem um sonho, mas não vivem a realidade. Um dia eles vão acordar. Os homens poderosos, grandiosos, que não querem saber de Deus, mulheres finas. Mas isso não é de agora. Na Roma antiga, para vocês terem uma ideia, dos grandes imperadores, 14 imperadores, as mulheres chifravam eles. Esse mundo humano é tão perverso que Paulo diz que até falar das coisas que eles fazem oculto é vergonhoso. Quando ele entra na casa de Deus, aí o Senhor Deus descortina e revela o fim desses ímpios. E quando ele revela o fim desses ímpios, aí o Asaf diz: eu senti picadas nos meus rins. O Senhor me abalou. Porque olhem para cá, igreja do Senhor. Não importa como o crente vive nesta terra. Se você é pobre, se você é rico, se é reconhecido ou não. O que vai fazer a diferença é o seu destino final. Vira para o teu irmão e diga para ele: o que vai fazer a diferença? Diga aí para ele, diga para ela, olha nos olhos dele. Diga aí, minha irmã, o que vai fazer a diferença é o destino. Diga aí, meu irmão, é o destino. Olha, se vocês observarem, Lucas capítulo 16, lá pelo verso 19, a Bíblia diz: morreu quem morreu? Morreu o rico e morreu quem? Vamos lá. Quem morreu? E quem mais? Vamos lá, bem forte. Quem morreu? E quem mais? Eu pergunto, os dois morreram? Então o crente morre? Pronto. Crente morre? Crente pega a bala perdida? Eu saio de casa dizendo: Senhor Deus, me guarda, me livra, não é assim? Pronto. Na hora que eu entro no avião, eu agarro lá na mão da minha esposa e digo: Senhor Deus, tu já sabe. Aí pronto. Ontem mesmo eu ia chegando em São Luís, meu irmão, aí o vento sacudiu tanto o avião que quando ele pousou, aí ele bateu no chão. Na hora que ele bateu de uma vez, subiu. Aí eu disse: estamos mortos hoje, Darian. Aí pronto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, escutem bem, olha para cá. A gente tem isso porque o homem não foi feito para morrer. Mas escute bem, Asaf, Deus mostrou: Asaf, olha o destino de quem zomba de mim. Olha o destino de quem não quer saber de mim. Olha o final de quem não quer saber de mim. É o inferno. É o inferno. Isso aqui é tão lindo, gente, essa temática de vocês, que a primeira coisa, quem se aproxima de Deus, diga bem forte, é plenamente realizado. Diga, é plenamente realizado. Vocês sabiam que crente que é realizado, gente, ele não muda. Olha para cá,
crente realizado, enquanto ele está desviado, que nem um Asaf, ele é invejoso, ele persegue os outros, sim ou não? Ele fica sabendo como é que o irmão comprou o carro, como é que ele comprou aquela casa. É crente doente. Tem muito irmão que chega, e aí, tu já recebeu a bênção? O que tu quer com a minha bênção? Não é assim? Um dia desse eu estava ouvindo o hino de um cantor, tira o olho que essa daqui é minha. Nós estamos brigando até por bênção. E Efésios 1:3, a Bíblia diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sorte de bênçãos. Então Asaf, enquanto ele olhava para o mundo e tirou os olhos de Deus, olhe para cá, perturbação, inquietude, ansiedade. Irmãos, preste bem atenção, olhe para mim. Se você pegar 2 Coríntios, Paulo diz assim, teve momentos da vida que nós perdemos a esperança, não em Deus, mas dessa vida. Porque Paulo, ele não tinha medo da morte. Filipenses capítulo 1, capítulo 1, verso 21, 23 ao 23. Ele diz da seguinte maneira, para mim, tanto eu faço viver, como também, porque se eu morrer, vamos lá, se eu morrer eu sou, se eu morrer eu sou do Senhor, e se eu viver? Quem de nós vive essa vida de Paulo? Tranquilidade. Sair de casa, olha o que Paulo diz, eu sou entregue à morte o dia todo. Quem sai de sua casa dizendo, Senhor, eu vou para o trabalho, mas se tu me levares hoje, eu vou partir com felicidade. Quem de nós anda com isso hoje? Nenhum, irmão. Nem eu também. Não vou mentir para vocês. Entendeu? A minha avó tem 112 anos. 112 anos. Meu pai, eu disse ao pastor hoje, meu pai era pastor, e aí um dia ela foi lá na igreja, aí o pai pegou o microfone e disse assim, eu vou gravar aqui um hino, mas a mamãe, porque quando ela morrer, e o pai tinha 81, e ele morreu, e ela está viva. Agora escutem bem, 112 anos, um dia desse a minha tia estava banhando ela, aí disse, mamãe, está quase na hora da senhora ir. Ela disse, por que não vai tu primeiro? Só para vocês terem uma ideia, né? 112 anos. Agora deixa eu dizer para vocês aqui hoje, escutem, olha para cá, quem já tem vida em Deus definida é realizado. Oh, glória a Deus, quem é realizado aqui, irmãos? Então, pastor, quando eu vejo essas igrejas, olha para cá, gente, eu digo até para Deus, Senhor, quando eu vejo essas igrejas, culto da campanha não sei do que, culto não sei do que, venha tirar seu medo hoje na corrente. Cadê o Jesus que você tem? Olha, crente realizado, quando você lê Atos 16, a Bíblia diz, lá pelo verso 25, e Paulo e Silas, à meia-noite, depois de surrados, depois de espancados, acorrentados, a Bíblia diz, oravam e cantavam. Jesus no capítulo 26 de Mateus, sabendo que ia ser crucificado, sabendo que o traidor ia sair, fez tudo, aí a Bíblia diz, e tendo Jesus cantado tranquilidade. Tranquilidade. Vocês sabiam que os estoicos, eles têm uma tranquilidade, quem é da seita, que ainda hoje, um dia desse fui fazer uma endoscopia, aí não veio um papelzinho para a gente preencher. Aí pronto, você toma algum remédio? É assim? Pronto. E aí eu disse, mas para quê? Disse, é porque a anestesia pode te atingir. Eu disse, meu Deus. E eu fiquei logo com medo. E tinha uma senhora perto de mim, uma moça. E aí ele pegou e disse assim, ele disse, assine para você tomar anestesia. Ela disse, não, eu quero essa anestesia. Olha, e eu aqui morrendo de medo, com anestesia. Irmão, aquilo me chamou a atenção. Eu fui nela e disse, minha senhora, me diga uma coisa. Passou aqui, eu assinei, todo mundo assinou. Por que a senhora não assinou esse papel? Ela disse, eu sou estoica, pastor. Eu disse, a senhora é estoica? Ela disse, eu sou. Passe em qualquer livraria no aeroporto, você vai ver 365 lições dos estoicismo para você. Eles aprendem a controlar a mente. Aí eu fui pensando, eles aprendem a controlar a mente. Tinha um general que ele estava numa guerra e o avião dele foi caindo e ele fez uma pose de deitado porque ele era estoico. Mas isso é um treinamento da mente. E se ele se tornar, se a amnésia dominar ele?
Aí eu pensei, ele não vai controlar a mente. Só tem um que controla a nossa mente. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu vim aqui esta noite na autoridade do Espírito Santo para dizer que você já tem a mente de Cristo Jesus. Se você anda com medo, se você anda assustado, eu vim aqui te dizer uma coisa. Olha o que Paulo diz: para mim tanto faz, se eu viver eu sou do, e se eu morrer eu sou do Senhor. Irmão, vocês já observaram? Paulo falava da morte com tranquilidade. Mas por quê? Olha o que Asaf fez. Asaf estava preocupado com a vida de todo mundo. Mas quando ele entrou no templo, Deus mostrou o destino do ímpio. Deus mostrou que é a vida de um homem sem Deus. Aí ele diz, olha o verso 25. Coloca aí, filho, já para me encerrar. Verso 25. E eu quero que vocês leiam isso aí bem forte. Olha o que ele diz. Vamos lá. A quem sabe o que ele entendeu? Se eu ficar perto de ti, eu não vou me importar, Senhor, se vai ter economia boa ou se vai ter economia ruim, se vai ter tsunami, se vai ter Covid. Se eu estiver perto de ti, tudo pode se acabar, mas o Senhor é quem me sustenta. Se eu estiver perto de ti. Quando ele diz, outro bem eu não, olha aí, a quem tenho eu no céu senão, e na terra, o que eu desejo mais? Ele agora aprendeu, olha para cá. O crente não quer saber quem tem mais dinheiro ou quem tem menos, quem está bom ou quem está ruim. Se ele tiver Deus, ele tem vida estabilizada aqui e sabe que vai ter vida lá. Quem glorifica a Deus. E aí quando eu vi aqui, sempre eu peço, quando eu vou pregar, eu peço uma confirmação. Quando o grupo começou a cantar, mais perto de ti. Querev é a palavra hebraica, pertinho de Deus. Olha para cá, se você fica bem pertinho de Deus, olha o que o salmista Asaf, ele diz, Senhor, eu não tenho outro bem. Salmo 16, verso 2, a Bíblia diz, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, e eu não tenho outro bem além de... Por isso que Abacuque disse, ainda que tudo se acabe, eu exaltarei ao... Pronto. Tinha uma cantora que ela partiu para a eternidade, mas ela dizia, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei, para louvar então te adorarei, sou adorador, que Deus me fez então, diga, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei, fui chamado para louvar, eita, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Como é que ela dizia? Ninguém vai me parar. Está no meu DNA. Ainda que eu tirar em minha vida. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar. Agora coloca o 24. Olha, preste minha atenção. Quem está pertinho de Jesus aqui? Quem está? Olha, escute bem. Quem é que está pertinho dele aqui? Quem está pertinho dele? Irmão, teve pessoas que quando chegou o Covid, eu crente, se desesperou. Era gente dizendo, as igrejas vão fechar, vai se acabar tudo. Como se nós estivéssemos perto do templo. Nós estamos perto de quem? E se estamos perto dele, acabou o medo. Se estamos perto dele, acabou os temores. Se estamos perto dele, nós estamos bem definidos. Perto de Deus, escutem, perto de Deus, nesta terra, não quer dizer que vai melhorar, mas tem uma coisa, 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo orou para Deus tirar o espinho eu pergunto, doente, ele ficou perto de Deus? Deus tirou o espinho de Paulo? Vamos lá, igreja, ele tirou o espinho de Paulo? Mas o que nunca acabou na vida de Paulo? O que nunca acabou na vida de Paulo? O que nunca acabou na vida de Paulo? Por isso que ele disse, a minha graça a ti, e o meu poder se aperfeiçoa Aí Paulo diz, então eu me regozijarei nas minhas aflições, para que o poder de Deus
Ou seja, na vida de Paulo, quanto mais prova, mais poder de Deus. Quanto mais batalha pertinho de Deus, a graça nunca falta. Então, em primeiro lugar, diga comigo, um coração perto de Deus é plenamente realizado. Pronto, se você tem Deus na vida, irmão, quem é rico é rico. Se der para ganhar dinheiro, amém. É assim ou não é? Se der para trabalhar, amém. Mas se fulano tem mais do que tu, não fica com inveja não. Nem com olho grande, nem criticando o irmão. Você já é realizado. Outro bem eu não tenho, Senhor, além de ti. Em segundo lugar, digam comigo, em Deus eu tenho apoio para as minhas crises. Digam comigo, emocionais, físicas, sociais e existenciais. Pronto, se eu estou em Deus, olha para cá, porque tem irmão que diz assim, mas eu estou doente. Spurgeon era doente, Lutero tinha uma depressão horrível, Lutero tinha um dia que a mulher dele ficava com ele a noite toda, temores de Lutero. Crises. Quando Elias diz, só eu, está lá no 19, só eu fiquei. Não é nem bom tu andar dizendo isso. Elias disse, não disse? Só eu fiquei. Aí Deus disse, tá bom, filho, então eu vou ungir Eliseu no teu lugar, e tu vai para casa. Que tem irmão, vocês pensam, Deus nos entende. Se você ficar, tá pesado, Deus diz, tá bom, eu te trago para cá. Aí tu vem para cá logo, e pronto. E veja bem, e Deus levou ele, não levou? Deus levou. Não achou que estava pesado demais? Olha para cá, irmãos. Olha para mim aqui. Quem tem depressão, quem sofre, olha para cá. Eu passei 2 anos tomando remédio. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os homens de Deus tiveram crises. O próprio fundador das Assembleias de Deus no Brasil morreu jovem. Ele não tinha nem 50 anos de idade. Era o homem mais doente do mundo. Mas leia os testemunhos deles. A doença não me separa de Deus. A crise não me separa do Senhor. E sabe qual é o problema? Eu vi um teólogo desviado lá no Brasil dizendo que as igrejas pentecostais são as que têm crentes mais doentes. Sabe por quê? Porque a gente traz ele para cá e não trata a realidade dele. A gente diz, receba poder, pegue poder, mas ele não sabe nem com esse poder lidar. Doente. Doente. Olha para cá. Elias teve sua crise? Sim ou não? Paulo teve sua crise? Sim ou não? Muitos homens de Deus. E o Jó? Teve suas crises? Irmãos, se vocês analisarem, tem irmão que diz, um dia o irmão disse para mim, pastor, o senhor não pode estar dizendo isso não, teu Deus é forte. Eu disse, por que o Moisés queria a morte? E o Elias, era forte ou não era? Me mata. E o Jó? Por que eu nasci? Está na Bíblia ou não está? É porque a gente cria uma ideia, se eu estou cheio do fogo, eu estou cheio do poder, ninguém me toca, até te mata. Mataram Tiago lá no capítulo 12 de Atos, mataram ou não mataram? Quando chegar teu dia, meu irmão, pode ficar tranquilo, precisa se apressar não, pronto. Às vezes tu está dormindo, tua esposa não te acorda mais, né? Aí pronto. Agora deixa eu dizer uma coisa, pastor, quem tem Deus, como Asaf agora tem as suas crises, ele vai saber lidar com elas. Por isso que o salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou mais temer, porque tu estás pronto. Então deixa eu te dizer, em primeiro lugar, se você se aproxima de Deus com todo o seu coração, você vai estar plenamente ou seja, a sua vida, diga comigo para me encerrar, a minha vida, ela tem sentido, a minha vida, ela tem valor. Eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês e respondam, para a gente encerrar. Qual é o valor da vida de vocês? Qual é o sentido da vida de vocês? Vamos lá, qual é o sentido da vida de vocês? Adorar, viver aqui, quando tudo se acabar aqui, qual é o sentido? Hein? Qual é o sentido maior? Olha o que ele diz, outro bem eu não tenho além de ti. Olha, ele na terra, quem era o maior bem dele agora na terra? E quem era lá no céu, quem é o maior bem dele? Olha o
verso 24, ele diz: me guia, olha aí, ó, guia-me com teu e depois? Ou seja, o crente não tem vida permanente aqui, meu filho. Quanto mais perto você fica de Deus, você tem uma vida aqui, mas já tem o céu garantido lá. Se o Sócrates não sabia o sentido da vida, você sabe. Você pode estar dirigindo seu carrão hoje à noite, ou amanhã, e pode morrer nele. E aí, qual o sentido da tua vida? A irmã pode estar ficando bela, bonita, porque tem várias irmãs aqui. Eu ando muito por aqui. Tem as irmãs que dizem: irmã, não, pastor, cadê sua esposa, irmão? Está no Brasil. Fazer lipo, fazer plástica. Pode fazer. Agora, qual é o teu sentido de viver? Qual é o teu sentido de viver? Olha para cá. Morreu o rico e foi? E morreu Lázaro. E o quê? E os anjos vieram e levaram seu espírito para Deus. Terceiro e último lugar. Se você ficar bem pertinho de Deus, nada nessa vida aqui tem mais sentido para você. Você vive para Ele, morre por Ele, trabalha para Ele e glorifica o nome dEle. Fique de pé. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesta noite. Escute bem. Eu quero orar primeiro por aqueles que estão aqui. E se você não tem uma mente bem definida, é perturbado, não é que você seja louco. Não é isso que eu estou falando. Mas existem pessoas que não conseguem dormir. Existem pessoas que têm medo de morrer. Existem pessoas que estão atormentadas com isso. Se você quiser vir, vem aqui à frente. Se você não quiser vir, pode ficar aí. Mas se você vier, eu quero orar por você, para que você saia daqui esta noite. Eu sei que você é ensinado, sabendo que você já tem a sua vida garantida, o destino garantido, tanto aqui como lá. Guia-me pelo teu conselho, Senhor, e depois me recebe na glória. Olha para cá, Gênesis 5:24. A Bíblia diz que Enoque foi guiado pelo conselho de Deus. Deus o levou para lá. Elias, segundo Reis, foi guiado pelo conselho de Deus, 2:10. Deus o levou para lá. Moisés foi guiado pelo conselho de Deus. Deus o levou para lá. Se você deseja, venha. Eu quero que você seja um crente tão firme como está em Romanos 8:35. Nada me separará do amor de Cristo Jesus. Nada. Nada. Quando você vê um crente: por que Jesus não curou meu neto? Por que Jesus não curou a mamãe? Por que Jesus não curou o papai? São pessoas que não estão bem apoiadas em Deus. Porque quando eu sei os planos de Deus e que eu entendo o propósito dele, eu vou citar o que está em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça. Você quer vir? Eu quero orar por você. Mentes perturbadas, mentes, pessoas que escutam vozes, pessoas que têm pesadelos, pessoas que não têm alegria na alma. Jesus quer te mostrar que nele você pode ter o melhor apoio e pode vencer as suas crises. Coloque a mão no seu coração e que o Espírito Santo entre em você. Ele está em você. Querido Deus, nós estamos falando que mais perto de Ti a nossa vida é realizada. Mais perto de Ti nós não precisamos de outra coisa para nos definir. Nós já sabemos qual é o nosso destino, já sabemos qual é a nossa esperança. Mais perto de Ti nós temos o apoio verdadeiro. E mais perto de Ti nós vamos sair pelo mundo proclamando o Teu nome, que é santo, que é poderoso.
Eu oro agora, Senhor, para que aqueles que ainda não receberam o poder do Espírito Santo sejam cheios do Teu Espírito Santo, sejam batizados com o Espírito Santo. Senhor Deus, que vivam os Teus filhos o sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante agora a sua mão. Você que é um servo de Deus, é uma serva de Deus. O Senhor está te dando autoridade agora. O irmão vai colocar a sua mão na cabeça do irmão e a irmã na irmã que está ao seu lado. Ponha. E nesta hora, em nome de Jesus, você ora como homem de Deus, como uma mulher de Deus, para que esse medo desapareça, para que essa tristeza fuja e para que todos tenham uma fé bem definida em Cristo. Você que está com a mão sobre o irmão e a irmã, agora ore para que todo o mal desapareça e para que o nome de Jesus Cristo seja profetizado pelo filho e pela filha dele na autoridade. Receba a cura, receba o milagre, receba a libertação. Ei, você está pertinho dele, você está pertinho dele. O céu é para você, a glória do céu é para você, em nome de Jesus. Deus abençoe.